o formato do kettlebell e o acabamento, tá bom? Acabamento do kettlebell é o seguinte, primeiro formato, né? O formato do kettlebell, a gente costuma dizer, é a distância entre a alça e o corpo do kettlebell. Eu medi aqui e tem uma média de 8 centímetros de distância. Peraí, deixa eu botar aqui. 8 centímetros de distância entre a alça e o corpo. E por que a gente quer essa média de distância? Porque quando a gente segura o kettlebell na posição de hack, por exemplo, ele vai ficar descansando num ponto bem específico do antebraço, ó, que é aqui bem no comecinho do antebraço. Se ele for muito menor que isso, ou se ele for muito maior que isso, a distância da alça para o corpo, o kettlebell vai ficar numa posição não, né? Vai ficar numa posição do braço ou da mão muito desconfortável, tá? Se ele for muito pequenininho, ele vai ficar em cima do osso do punho, vai ficar bem difícil de fazer exercício. E se ele for muito longo, ele vai ficar no meio do antebraço. Também vai ser muito desagradável, vai ser muito desconfortável, porque ele vai ficar pressionando bem no osso, provavelmente no osso do rádio, tá bom? E não vai ser nada confortável trabalhar com kettlebell assim. Outro ponto é que, se ele for muito longo, ele vai puxar mais ainda o nosso braço para o lado. Vai ser um pouquinho desconfortável. Então, 8 centímetros é uma média muito boa, tá? De distância. Então, certifique-se de que a distância entre a alça e o corpo não é nem muito grande, nem muito pequena. Então, esse é o segundo ponto que é muito importante e faz toda a diferença. Com relação ao acabamento, a alça precisa estar bem acabada, tá bom? Ela precisa ser lisinha, vou segurar aqui, ó. Precisa ser bem lisa, precisa ser escovado, para que a gente consiga fazer exercícios de potência e de velocidade. Porque quando a gente faz esses exercícios, por exemplo, ou swing, ou clean, ok? Ou snatch. O kettlebell desliza na mão da gente e ele precisa deslizar. Se ele não deslizar direito, pode acarretar alguns problemas mais sérios. A gente pode perder técnica, a gente pode fazer compensações e a gente pode se machucar. Então, o acabamento da alça precisa ser muito bom, precisa ser lisinho. Se tiver ranhuras, se tiver pedaços de ferro um pouco mais altos ali, ele vai cortar a mão da gente, ó. A gente cria calos, né, quando a gente está fazendo treinamento com kettlebell. E esses calos, eles vão ficando um pouquinho maiores. E um ponto muito importante que a gente tem que fazer é cuidar dos calos. Isso não vou falar nessa aula, vou falar em outras aulas sobre isso. Mas se o kettlebell tiver detalhes, ranhuras, né, pontos de relevo, ele provavelmente vai criar cortes na mão da gente. E se a gente corta a mão, a gente tem que ficar sem treinar. Isso vai afetar diretamente no resultado do nosso treinamento. Beleza? Então, os detalhes do kettlebell e o acabamento dele precisam ser bons, tá bom? Para a gente conseguir fazer um treinamento adequado.